Então, nós estamos começando a segunda parte. Vamos lá. Vamos retornar aqui. Só que eu tenho que ir compartilhando, porque senão vocês não vão ver nada. Estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho, ver um pouquinho da lei de Hess. O que vem a ser essa lei de Hess? Isso aqui é muito ensinado no ensino, é muito abordado no ensino médio pelos professores. O que o Hess, ele, com essa ideia, né, da termodinâmica, sabendo que a termodinâmica está associado à questão das transformações de energia, que a entalpia a gente não consegue medir a entalpia absoluta, mas que a gente consegue medir variação de entalpia, e que variação de entalpia então depende do estado inicial e final. E que a gente, então, nós definimos um estado padrão para poder ter um padrão de referência de entalpia para medir essa variação de entalpia. Ele simplesmente, considerando essa situação de que a energia, e depois eu vou te mostrar isso, né, que eu vou falar agora, de que a energia se conserva, porque a primeira lei da termodinâmica é isso, a energia se conserva. Você não cria e você não perde, você transforma. E considerando que ΔH depende do estado inicial e final, então ele passou a utilizar a seguinte ideia: é possível você definir a entalpia padrão, porque a entalpia padrão a gente consegue determinar, variações de entalpia a gente consegue determinar a partir de um referencial padrão, que é a entalpia padrão no estado de um bar, né? De um elemento químico no seu estado mais estável é zero. É uma definição isso. A partir disso, a gente faz variações de entalpia. Então, eu consigo, a partir dessas variações, usando os ΔH padrão de formação de cada substância, achar a entalpia de uma reação química. Então, veja que eu tenho três reações químicas. Cada uma delas tem uma variação de entalpia padrão. O que o Hess fez? Olha, se você conseguir combinar um conjunto de reações químicas pelas quais são etapas que somadas definem uma reação química global, é possível você então calcular a entalpia padrão desta reação que você muitas vezes nunca viu a partir da entalpia padrão das reações que definem as etapas pelas quais se passa um processo reacional para formar a reação global. De uma maneira mais simples, é possível determinar a variação da entalpia padrão de reação de uma reação global a partir da entalpia padrão das reações elementares, das reações que formam ou das etapas reacionais pelas quais se passa para chegar na reação global. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, veja bem o seguinte. Olha só, não tem dificuldade nenhuma, é a mesma reação. É uma reação. Aqui eu tenho uma reação de formação do metano a partir do que? Dos elementos químicos no seu estado mais estável encontrado na natureza, que forma o metano. Carbono e hidrogênio, carbono é encontrado na forma sólida, hidrogênio na forma gasosa, na forma molecular. Eu preciso determinar o ΔH dessa reação e foi-me dado três reações e os seus respectivos em variações de entalpia padrão. Primeira coisa, como que a gente trabalha? Veja que a reação global possui carbono e hidrogênio do lado dos reagentes, CH4 do lado dos produtos. Então, a gente tem que olhar para essas reações. Eu vou olhar o carbono. O carbono está do lado dos reagentes. O carbono aqui também precisa estar do lado dos reagentes. Então, ó, o carbono está aqui do lado dos reagentes. Tem outros carbonos aqui? Não tem. Beleza. Então, aqui é um sistema que eu faço. Eu traço uma reta e aqui eu, bem, não vou mudar nada, então eu vou repetir a primeira equação.
No segunda situação, vou ver aqui o hidrogênio. O hidrogênio está do lado dos reagentes. Essa primeira equação a gente já definiu, não vai mudar ela, vai ficar desse jeito. A segunda, veja, o hidrogênio está aqui, ó, está do lado dos reagentes. Ótimo. A segunda tem hidrogênio aqui? Não. Então essa reação vai ficar dessa forma. Vai ficar dessa forma. Vamos olhar agora para o CH4. O CH4 está do lado dos produtos. A terceira reação, o CH4 está do lado dos produtos? Não está. O CH4 está do lado dos reagentes. Então eu preciso inverter essa reação. Esse CH4 precisa estar do lado dos produtos. Então veja, eu vou inverter. Veja que eu inverti. Ó. CO2 mais duas vezes água gera CH4 mais 2O2. Ótimo. Quando eu inverto a reação, veja, aqui a reação ela é negativa. Ela é exotérmica. Por que ela é exotérmica? Porque você mais liberou energia quando formar essas ligações do que gastou energia para quebrar essas. Quando você muda, você está falando para mim o seguinte: eu mudei, antes era exotérmico. Quando eu mudo, significa que aquilo que eram os meus reagentes, que eu gastava menos energia para quebrar as ligações e liberava mais energia, porque era mais estável, porque você libera mais energia porque as ligações são mais estáveis. Quando eu inverto, o meu produto virou reagente, eu preciso de mais energia agora para poder quebrar essas ligações. Por isso que, ao mudar e inverter o reagente para produto e o produto para reagente, como está aqui, o seu O2, 2H2O viraram produto, o sinal do ΔH muda. Tá vendo? De menos 80 para mais 890, menos 180, menos 890 para mais 890. Bem, segunda coisa. Agora nós vamos para uma etapa de simplificação. Veja, se você não considerar esses números em laranja, eu tenho moléculas de água desse lado, eu tenho moléculas de água desse lado. Veja que a minha reação global não tem moléculas de água. Eu tenho que sumir com essas moléculas de água. Veja, eu tenho duas moléculas de água aqui, ou 2 mols de molécula de água. Eu preciso também ter 2 mols de molécula aqui. Para eu ter 2 mols de moléculas aqui, eu preciso multiplicar essa segunda reação por 2. E como eu multiplico por 2, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui. E quando eu multiplico por 2 aqui, eu estou multiplicando esse 1,5 por 2. E aí vai ser 1O2. Vezes 2 de água. 2. Muito bem. Só que quando eu multiplico por 2, eu tenho que multiplicar a variação de entalpia padrão também. Veja, estou multiplicando por 2. Por que eu tenho que também multiplicar por 2? Porque a entalpia é kJ por mol. Se você tinha aqui 1 mol de H2, você multiplicou por 2 para ficar 2 mols de H2, esses 2 mols precisam ser levados em consideração aqui na variação de entalpia padrão. E eu tenho que multiplicar aqui também por 2. Feito isso, você vai simplesmente somar isso aqui, ó. Menos 3.935, menos 571,6. O 571 é 2 vezes menos 285,8. Mais 890,3. Esse aqui é o ΔH padrão, variação da entalpia, né? Variação da entalpia padrão dessa reação global. Alguma dúvida nisso? Vamos lá. O que acontece? Quando você tem um conjunto de reações, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a reação global. Pois bem, então, olha, começa pelo reagente e caça o reagente nas equações que tem aqui. Então, você tem um carbono aqui, você tem um carbono aqui, está do lado dos reagentes, ambos. Então, essa reação não vai mudar em termos de posição. Posição significa onde está reagente e produto. Vai deixar ela aqui. A segunda é hidrogênio, está do lado dos reagentes. O hidrogênio já está do lado dos reagentes, então vai ficar a reação aqui, do mesmo jeito. Só que o CH4 está do lado dos produtos, aqui na reação que colocaram para a gente, o CH4 está do lado dos reagentes. Nós precisamos mudar. Quando a gente muda a equação química, o sinal muda também do ΔH.
Então, veja, eu mudei, o CH4 aqui está como produto, aqui está como reagente. Quando está com reagente... Professor, Oi, a- oi. eu acho que a tela travou. Ué, espera aí. Vou voltar de novo. Espera aí. São os chabus dos sistemas de aula. Obrigado por você ter avisado. Vamos ver se vocês vão ver agora. Vê se vocês estão vendo. Dá pra ver. Obrigado. Então, voltando aqui. Retornando. Quando você tem carbono, aliás, quando você está olhando para a reação química, você olha os reagentes e vê se esses reagentes, nas reações que foi nos dado, se estão do lado dos reagentes. Então tá aqui, ó. Está do lado do reagente. Então pega essas duas equações e vai colocar aqui embaixo. Esquece primeiro um pouquinho esses números. Olha o produto, veja que o produto está do lado dos reagentes, não está do lado dos produtos. Então essa terceira reação precisa ser alterada. O CH4 precisa estar deste lado aqui da seta e não do lado dos reagentes. Veja que eu mudei, ó. O CH4 2O2 viraram produto e o CO2 mais 2H2O viraram reagente. Isso faz com que esse sinal negativo fique positivo. E isso está relacionado com aquela questão de exotérmico e endotérmico. Aqui você tem um processo que é exotérmico porque você está liberando mais energia, gerando um produto mais estável. Esse produto mais estável vira reagente aqui embaixo. Então, para você quebrar as ligações de reagente, você vai ter que fornecer mais energia. Por isso que o processo passa a ser endotérmico. Bem, até aí vocês entenderam, né? Cadê vocês? Até aí vocês entenderam. Beleza. Aí, nós precisamos. Agora, a última parte que nós precisamos fazer. A última parte que a gente precisa. Essas reações, do jeito que estão aqui, elas precisam gerar essa reação global. Perceba que a reação global não tem água, molécula de água. Nós precisamos cortar essas moléculas, nós precisamos fazer sumir essas moléculas de água. Mas veja, aqui eu não tinha esse número 2. Eu colei aqui depois. Olha, aqui, olha só, se eu olhar essa segunda reação aqui em cima, perceba que não tem 2 aqui. Aqui eu tenho duas moléculas de água. Como que eu vou fazer sumir essas duas moléculas de água que está do lado dos reagentes, que podem cortar com essas moléculas de água que está do lado dos produtos? Lembrando o seguinte, os cortes, gente, quando eu falo corte, para vocês entenderem, essa simplificação, eu consigo simplificar quando eu tenho o mesmo elemento químico em termos de quantidade do lado de reagentes e produtos. Então, veja, eu tenho duas moléculas de água do lado dos reagentes. Para cortar isso aqui, eu preciso ter duas moléculas de água do lado dos produtos. Mas eu não tenho dois, eu tenho uma só, tá vendo aqui, ó? Uma. Então, eu preciso transformar esse um em 2. Para transformar em 2, eu preciso multiplicar essa segunda equação por 2. Por 2. Bem, multiplicando por 2, eu vou ter aqui, olha, 2 vezes H2O, H2, hidrogênio, mais. Quando eu multiplico esse 2 por 1,5, eu estou fazendo essa conta aqui, ó. 2 vezes 1,5. Isso vai fazer com que esse 2 suma e vai ficar 1. Por isso que vai ficar 1 aqui. E vou multiplicar o 2 por a água, que é 1, também tem 1 mol. Vai ficar 2 mols. Não adianta só multiplicar por 2 a equação, tem que multiplicar por 2 também a variação da entalpia padrão. Porque, veja, a entalpia ela é uma propriedade que é extensiva, ela depende da quantidade. Como ela depende da quantidade, para a gente transformar ela em uma propriedade intensiva, nós dividimos pela unidade em mols. O fato da gente, então, relacionar a quantidade de ΔH em função do número de mols é que faz com que qualquer alteração aqui, veja, o valor que eu tinha, menos 285,8, ele estava relacionado a essa reação química. Quando eu multiplico por 2, eu alterei a quantidade. Então, o ΔH vai ser alterado pela mesma quantidade. Conseguiu entender, o Joyce?
Beleza. Então, essa é a questão da lei de Hess. Bem, aí eu falei para você o seguinte: o Hess definiu isso porque ele entendia que era possível você fazer essas somatórias aqui, porque essas reações, na verdade, elas estavam interligadas por meio de um sistema cíclico em que você sai de um início e volta para o mesmo início. Veja, se o ΔH ele é uma função de estado e depende só do estado inicial e final, e se você tem um conjunto de reações químicas como essas três que estão ligadas por meio de um ciclo, possibilitando fechar essa última reação, então você pode somar essas entalpias, inclusive essa igualar a zero. Por isso que, de alguma maneira, você vai, e eu vou mostrar para você consegue achar o valor de ΔH. É muito mais fácil explicar a lei de Hess dessa maneira do que dessa maneira. Veja bem, você tem a reação de combustão do metano. Perceba que o hidrogênio ele pode sofrer um processo de reação com oxigênio e vai gerar molécula de água. Essa reação do hidrogênio, que sofre uma reação com oxigênio para gerar molécula de água, tem um ΔH relacionado, padrão. Esse carbono, que ao reagir com oxigênio gera CO2, também tem um ΔH. Perceba, portanto, o seguinte: se você olhar o processo de formação da esquerda para a direita do metano, mas inverter a situação, como se houvesse veja que isso aqui é um processo de reação, né? Carbono mais 2H2 gera CH4. Então ele tem um ΔH reacional, que é esse daqui esse que a gente está querendo encontrar. Mas se você olhar essa reação, que é da esquerda para a direita, e olhar da direita para a esquerda, eu estou vendo um processo de decomposição do metano, gerando H2 e carbono. Bem, se eu estou gerando carbono, você está vendo a decomposição de carbono para hidrogênio e carbono sólido, ou seja, a decomposição do metano em hidrogênio e carbono sólido. E a partir dessa decomposição, o hidrogênio vai sofrer uma reação com oxigênio e o carbono vai realizar uma reação com oxigênio. Ambos os produtos vão sofrer uma reação com oxigênio. Um vai gerar água, o outro vai gerar CO2. E o CO2 gerado e a água gerada dessas duas reações vão reagir entre si para gerar metano mais 2O2. E o metano que foi gerado acaba sofrendo decomposição e isso aqui forma um ciclo. Isso aqui forma um ciclo. Essa que é a ideia da lei de Hess. Estou juntando várias reações químicas que estão interligadas na forma de um ciclo. Eu parto de um ponto inicial, vou ao mesmo ponto inicial. Isso faz com que a somatória de todos esses deltas H sejam zero. Porque eu estou partindo do ponto inicial e chegando no final, que é o mesmo ponto inicial, é zero. E a diferença desse negativo aqui para o ΔH da reação é porque eu estou olhando a reação no sentido inverso dela. Porque o sentido direto é positivo. Se eu inverto ela, tem que inverter, tem que multiplicar por menos. Por isso esse sinal negativo apareceu aqui. Ora, se isso é verdade, se eu pegar esse ΔHR aqui, que é negativo, e passar para esse lado aqui, ó, eu vou conseguir determinar o ΔH padrão da minha reação somando as três variações de entalpia. E vai dar o mesmo valor que a gente calculou aqui, ó. Mesmo valor. Compreenderam aí? Claro que no primeiro jeito é mais fácil, mas faz o mesmo sentido. Eu tinha que mostrar para vocês os dois, para mostrar qual que é a ideia do resto. Da mesma ideia da lei de Hess, ou seja, que você pode determinar uma variação de entalpia de um processo reacional a partir de um conjunto de reações químicas, vem a ideia do ciclo, inclusive desse ciclo, né? Vem o ciclo de Born-Haber, ou de Haber-Born. Qual que é o interesse do Born e do Haber? Era determinar a variação de entalpia de formação de rede
colocar aqui antes que o sistema feche. Então, a ideia do. Desculpa aí, gente. A ideia do Haber-Bohr era simplesmente. A gente não consegue determinar a energia de formação de um retículo cristalino. Nós não conseguimos determinar o ΔH, ou seja, o quanto de energia, o quanto de calor é liberado para que você tenha cloreto de sódio se estruturando numa forma cristalina. Mas se a gente utilizar a ideia do Hess, é possível a gente chegar e definir esse ΔH de formação de retículo por meio da consideração da formação de uma espécie sólida a partir das suas espécies iônicas na forma gasosa. Essa que foi a ideia do ciclo de Haber-Bohr, mas é a mesma ideia do Hess. Olha, veja bem, é um ciclo, da mesma ideia do Hess. A ideia é que ele quer formar cloreto de potássio sólido a partir desses íons gasosos. Isso define o delta, a variação de entalpia de a variação de entalpia de energia reticular ou a variação de entalpia de rede. Por que já está negativo aqui? Porque nós estamos olhando agora a reação no sentido inverso de decomposição. Professor, Vocês estão. professor, a Ei? tela tá travada naquela parte ali de reza ainda. Ai, ai, né? Espera aí. One moment, please. Vamos ver aqui. Ainda bem que vocês falam, né? Sinal que vocês estão vendo, né? Tem que falar mais rápido. A hora que travou, vocês têm... Eu não sei por que tá travando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pois é, são os vídeos das aulas aqui, não tem? Deixa eu fazer um negócio aqui. Vai que é isso, né? Isso aqui eu já gravei mesmo. Calma aí. Não sei se é isso que tá me travando. Espero que não trave mais. Fala pra mim se vocês estão vendo. Cadê vocês? Estão vendo? Beleza. Então, veja bem, o ciclo de Haber-Bohr está baseado na mesma ideia do Hess. Nessa ideia aqui, ó. Mesma ideia. Só que o que o Bohr queria determinar? A energia reticular ou a energia da rede. A energia de rede é a energia do retículo, a energia necessária para organizar íons numa forma cristalina. A gente não consegue determinar isso. Nós não conseguimos determinar esse valor. Então, se a gente não consegue determinar, vamos utilizar da ideia do Hess. A partir desta reação, que consiste em você formar um sólido a partir de espécies iônicas gasosas.
Estão conseguindo ver aqui o ciclo? Estão conseguindo ver? Beleza. Perceba o seguinte: é um ciclo. Você tem aqui, no sentido de decomposição do cloreto de sódio, ele vai sofrer um processo de decomposição, gerando potássio, cloreto de sódio, é difícil, né? Cloreto de potássio, que vai ser decomposto gerando potássio sólido e cloro gasoso. Depois, existe aqui um aumento de energia ou uma necessidade de energia, né? Um aumento de energia, porque esse potássio sólido tem que ser transformado em potássio gasoso. Depois você tem a necessidade de que este cloro gasoso molecular se transforme num cloro atômico, então sobe mais um pouco a energia, então precisa de mais um pouco de energia para quebrar essa ligação simples. Depois esse potássio, esse cloro atômico, eu vou fazer um processo de ionização, perdendo um elétron aqui do potássio. Então eu tenho que conceder bastante energia, e aí ele libera um elétron, e esse um elétron vai ser absorvido pelo cloro gasoso. Então veja, o potássio transfere um elétron para o cloro. E a partir daí, né, quando o fato desse elétron ser absorvido para o cloro, cai a energia, e depois essas espécies iônicas acabam se juntando para formar o sólido novamente. É um ciclo, você parte do início e volta para o início. Essa fase de se juntar, formar o retículo, é que é dado como ΔH, que é a energia de rede, que é negativa por causa da liberação de energia. Veja, eu vou somar todos esses valores, inclusive essa espécie negativa, que vai sair daqui e vai vir para esse lado, para que nós possamos determinar a variação de entalpia de rede. Boa noite, Guilherme. Tudo bem, gente? Entenderam aí? Entenderam? Beleza. Boa noite, Guilherme. Então, veja. Essa é uma parte que está relacionada à questão de entalpia. É uma função de estado. Existe uma parte que eu preciso falar para vocês, da termodinâmica. Vocês estão... Eu acho que travou de novo. Vamos ver se vocês vão ver. Vocês estão vendo? Fala para mim se vocês estão vendo aqui entropia. Estão vendo aqui? Beleza. O que vem a ser entropia? Entropia também é uma função de estado. Mas entropia ela está associado com uma questão de estatística de probabilidade. Então, veja bem o seguinte, antes de eu falar os exemplos que estão aqui. E eu já falei isso para vocês uma vez. Vocês imaginem que você está na tua casa, vou só lembrar o que eu já falei para vocês, vocês vão se lembrar. Você está lá na sua casa, deixa eu até sair daqui. Você está na sua casa, você está lá assistindo uma TV. Vira e mexe, passa o cidadão com a moto que parece que está a 200 por hora. Qual que é a probabilidade desse cidadão se esborrachar um dia na vida dele com essa moto? Enorme. Enorme. Se ele fica andando igual um doido, um dia ele vai acabar encontrando e vai acabar sofrendo um acidente. Isso é chamado de entropia, ou seja, é a capacidade que um sistema tem de tender sempre à desordem. Porque é uma questão de probabilidade. Então veja bem o seguinte. Se você tem dois blocos, você imagina que você tenha dois blocos. Tem aqui um bloco e você tem aqui um outro bloco. Aqui é o meu bloco X, aqui é o meu bloco B. Ora, se esse bloco B, se a temperatura do bloco B
é maior do que a temperatura do bloco X? É maior do que a temperatura do bloco X? Professor, travou de novo. Vocês estão felizes que tô trabalhando. Misericórdia. Cadê vocês agora? Engraçado que nunca aconteceu isso, né? Deixa eu ver se a internet tá ruim. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Vocês estão vendo aqui? Fala pra mim se vocês estão vendo. Beleza. Então, veja bem o seguinte, o que eu estava falando para vocês, imagine que vocês tenham dois blocos. Um bloco X e um bloco B. E que a temperatura desse bloco B é maior do que a temperatura do bloco X. Existe uma tendência de haver um fluxo de calor, ou seja, de energia não organizada do bloco B para o bloco X. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês acham que essa energia que aconteceu, esse fluxo de energia que aconteceu, essa disseminação dessa energia que aconteceu, acha que existe probabilidade alta dessa energia voltar de novo para o bloco B? Vocês acham? Pois é. A probabilidade existe, mas é mínima. Mínima. Vou perguntar, vocês acham que a energia que fluiu de um corpo quente para o frio vai voltar para o corpo quente? Não vai. Por que que não vai? Porque é aquilo que eu disse para vocês. A espontaneidade de um processo sempre tende a ir em direção à situação da desordem. Sempre tende a se movimentar em direção à aleatoriedade. É difícil você ter um movimento espontâneo que se dirija para uma situação de concentração, de organização. Por isso que quanto mais espontâneo é um processo, mais desordenado ele é. É a tendência da desordem. Se você tem um conjunto de moléculas, você imagina que eu tenho aqui, fala para mim se travar aí, hein? Que eu estou desenhando agora. Se você tem um cilindro, aqui eu tenho um pistão, e eu tenho uma série de moléculas aqui no pistão. Se eu coloco uma torneira, ai, ai. Nunca vi uma torneira vazar desse jeito. Vou colocar aqui. Vamos colocar uma torneira. Eu coloco uma torneira aqui. E por cargas d'água, eu. Oh, meu filho. Oh, meu filho. E se eu, por cargas d'água, eu abro essa torneira? Eu abro essa torneira. As moléculas vão começar a vazar. Vai começar a vazar. No que elas começam a vazar, pergunto para vocês. Vocês acham que essas moléculas que vazaram vão voltar aqui por si só aqui dentro? A probabilidade é alta para isso? Evidentemente que é pequeníssima. Então, a entropia mede isso. A entropia mede, né, é a tendência, uma função de estado numérica que mede a espontaneidade de um processo por meio desta questão de desordem. Porque quanto maior a desordem, maior a entropia. Tudo bem? Muito bem.
Estão vendo aqui? Me responde se estão vendo. Então vamos mudar. Ah, mas como que essa entropia ela é calculada? Bem, a entropia de um sistema isolado. A entropia do sistema isolado. A entropia de um sistema à temperatura constante, isso já é uma condição. A temperatura constante. A variação de entropia, ela é definida em função da quantidade de calor que pode ser perdido, que pode ser ganho por um sistema reversível. Se é reversível, tem algumas coisas que a gente falou hoje. Se o sistema é reversível, a pressão interna é igual à pressão externa. A pressão externa não é constante. Não é constante. E um processo reversível é um processo idealizado. Então, a variação de entropia pode ser calculada como sendo igual à quantidade de calor num processo reversível dividido pela temperatura, que é constante. Mas, professor, como chega nessa equação? Nós vamos ver na físico-química. Mas perceba o seguinte nessa equação, isso que é importante nessa equação. Perceba que a variação de entropia ela é inversamente proporcional à temperatura. Isso é importante. Veja bem o seguinte, quanto maior for a temperatura, menor vai ser a variação de entropia. Mas aí você vai parar, ué, mas como pode? Se eu aumento a temperatura, a variação de entropia é menor. Na verdade, não é esse o raciocínio. Na verdade é o seguinte, quanto maior for uma temperatura de um corpo, de um seu sistema, variações, se você subir a temperatura, menor vai ser a variação da entropia do seu sistema. Perceba o seguinte, nosso corpo tem temperatura na faixa de 35 graus Celsius. 35,6 graus Celsius. Qualquer alteração acima disso, nosso corpo começa a ter problemas sérios e pode ser pequenas variações. Se você subir 5 graus, você pode ter convulsão, porque você começa a ter problemas de choques em termos de processos metabólicos que começam a parar. E outros que começam a acontecer. Pois bem, nesse sentido que eu estou falando, nós já temos temperaturas elevadas. Se a gente subir de 35 para de 36,5 para ou 35,6 para 37 graus Celsius, essa pequena variação subir temperatura causa uma variação pequenininha na entropia. Mas suponhamos que nós não tivéssemos uma temperatura de 36 graus Celsius, que fosse 30 graus Celsius, ou que fosse 25 graus Celsius, ou que fosse 20 graus Celsius. Uma variação de 5 graus Celsius para quem já está com 30. E uma variação de 5 graus Celsius para quem está com 10, esse aumento, embora igual, a variação de entropia não vai ser igual. Não vai ser igual. Porque quando você tem um sistema que está organizado, a entropia já é baixa, aumentos na temperatura vão provocar variações grandes de entropia. Sistemas que possuem entropias já desorganizadas, muita desordem, e você aumenta a temperatura, a influência na desordem num sistema que já está desordenado é pequeno. Não sei se vocês estão entendendo, mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: se o seu quarto é uma bagunça e você... Acho que esse exemplo não é bom. O meu quarto, tá bom? Se o meu quarto é uma bagunça, se eu... É uma bagunça. Não tenho... Sabe, minha cama não está arrumada. Travesseiro está no teto. Roupa de cama está lá no chão. Se eu pegar o meu pijama e jogar no chão, que diferença faz se está tudo desorganizado? Praticamente nada. Agora faça, rebobina. Seu quarto está tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Aí você pega e joga no chão o seu pijama. A desorganização começa a aparecer.
Entenderam aí? Tudo bem. Ainda bem, o meu exemplo não deve ser muito bom, mas. Beleza? Isso é entropia. E a equação é simples, mas a variação é isso que eu tenho que entender vocês. E vocês saibam. Se a temperatura é alta, a entropia é alta. Mas se eu subo a temperatura de um sistema que já tem entropia alta, a variação de entropia não vai ser tão alta. A entropia de um sistema com temperatura baixa é pequena. Mas se eu subir a temperatura de um sistema que tem entropia baixa, a variação de entropia vai ser alta. Vocês compreenderam isso? É o exemplo do quarto que eu estava dando para vocês. O quarto está bagunçado. Se eu bagunçar mais um pouquinho ele, a variação de entropia não é tão alta. A variação, a entropia existe, é uma bagunça o quarto. Agora, se o quarto é organizado, uma pequena modificação no quarto, uma baguncinha lá no quarto, já vai causar um transtorno na entropia. Muito bem. Agora, veja, nós podemos. Essa equação aqui, ela é usada no cálculo da variação de entropia para quando nós temos um sistema, né, que a gente está estudando, cuja temperatura é constante. Se eu for determinar a variação de entropia num sistema que não é constante a sua temperatura, modifica essa equação. A variação de entropia vai ser calculada dessa maneira. Vai depender da capacidade calorífica do corpo, a temperatura 2, a temperatura final e a temperatura inicial. E veja como são as coisas. Se você tiver uma temperatura final que é maior que a temperatura inicial, então o logaritmo, que é isso aqui, né? O ln do resultado dessa razão, ele é positivo. Positivo significa que a variação de entropia é maior do que zero. Então, isso também é uma coisa lógica. Ou seja, se você aumenta a temperatura, a variação de entropia ela é positiva, ela é maior do que zero. Mas esse maior do que zero vai ser muito maior do que zero quando você tem entropias pequenas do que quando você tem entropias iniciais que já são muito grandes. É isso que eu estava falando para vocês. Equações diferentes. Quando tem temperatura constante e quando tem temperaturas que não são constantes. Para terminar, para a gente poder falar um pouquinho da prova. Ora, eu falei sobre entropia. Entropia é uma função de estado que mede a espontaneidade de um processo pela desordem, pela medida da desordem. Para nós medirmos a espontaneidade de um processo, gente, eu preciso calcular isso aqui, ó, a variação da entropia total. A variação da entropia total, eu dependo da variação da entropia do sistema mais a variação da entropia da vizinhança. Cara, isso dá uma trabalheira, porque você precisa verificar o quanto, veja, o quanto que o sistema está perdendo ou ganhando em entropia e se eu perco, por exemplo, se eu estou aumentando a minha entropia é porque eu estou diminuindo a entropia da vizinhança. Se a vizinhança que está aumentando a entropia é porque eu estou perdendo a entropia. Se a vizinhança ela está ficando mais desorganizado, eu estou ficando mais organizado. Ou se eu estou ficando menos organizado, a vizinhança está ficando mais organizada. Bicho, isso dá uma confusão. Misericórdia, é muito complicado você definir variação de entropia total para definir a espontaneidade de um processo. E uma espontaneidade do processo que depende da somatória das entropias do sistema e da vizinhança, que depende do ΔH dividido pela temperatura. Veja, então é complicado e tem que ser maior do que zero. A variação de entropia, veja que eu estou falando maior do que zero. Por quê? Porque um processo espontâneo sempre aponta para o aumento da bagunça, da desordem. Ou seja, sempre aponta para o lado de maior probabilidade. Os cientistas vendo essa dificuldade, eles criaram uma outra função de estado, chamado de energia livre,
que olha apenas para o sistema e não olha para a vizinhança. Aonde essa energia livre, a variação da energia livre, é definida como sendo a variação da entalpia menos T delta S. Depende da variação da energia da entalpia, depende da variação da entropia vezes a temperatura. Por um processo aqui constante da temperatura. E veja, se eles definiram isso, gente, e você olhando a definição da variação da entropia total, que depende da entropia do sistema, e a vizinhança, veja que eu tenho um ΔH dividido por T. Ora, veja, eu tenho ΔH dividido por T. Se eu dividir essa equação, deixa eu ver aqui para olhar aqui para vocês. Isso. Se eu olhar para essa equação e olhar só para o ΔH, e eu isolar esse ΔH aqui, ó, passando esse menos T delta S para esse lado aqui, eu vou ter o seguinte. ΔH é igual. ΔH não. ΔG mais T delta S T delta S vai ser igual a delta H. Vai ser igual a ΔH. E esse ΔH é justamente esse aqui, ó. Então eu vou colocar esse ΔG mais T delta S nesse H aqui, ó. É isso que eu fiz aqui embaixo. Estou carregando menos aqui, ó, tá aqui embaixo. E estou substituindo nesse ΔH essa expressão aqui. Quando a gente faz isso, se eu multiplicar tudo por T, por que eu vou multiplicar tudo por T? Para tirar esse T aqui, ó. Vou sumir com esse T. Mas quando eu sumo com esse T, eu vou aparecer o T aqui e aqui. E o ΔG não vai ficar com o T, porque o ΔG estava somando aqui, ó. E o T estava dividindo tudo. Por isso que não fica o ΔG com o T. Quando eu faço isso, esse ΔS sistema com esse ΔS aqui somem. Eu corto eles. E eu vou ficar que ΔG é igual a menos T ΔS total. Ah, mas por que então o que essa equação aqui presta para quê? Presta para mostrar o seguinte. Um processo espontâneo é medido a partir da somatória das variações de entropia, vizinhança e do sistema, que é representado por esse ΔS total. E é maior do que zero. Ele precisa ser maior do que zero, porque, volto a dizer, a entropia mede os processos que tendem à desordem, e tender à desordem é ter uma entropia maior do que zero. Quanto maior for a variação da entropia total, ou seja, quanto maior for os valores, mais negativo vai ser o ΔG, porque tem um menos aqui. Significa o seguinte: enquanto a variação de entropia total, para demonstrar uma espontaneidade de um processo, precisa ser positiva e muito positiva, o ΔG precisa ser negativo. Ou seja, quanto mais negativo for uma energia livre, mais espontânea é um processo reacional. Então, enquanto que para uma reação química ser espontânea e natural significa que eu preciso ter funções de estado entrópicas tendendo a valores cada vez mais positivos,
para a energia livre tem que ser negativo. Tudo bem? Pois bem. Ah, como que calcula a energia livre? Isso a gente viu. Eu só vou repetir, a gente viu quando nós falamos de equilíbrio. Porque o equilíbrio está relacionado com a energia livre. Ah, mas está relacionado como? Está relacionado com constante equilíbrio. ΔG padrão é igual a menos R T de temperatura Ln da constante de equilíbrio. Por isso que ΔG. Ah, mas como que a gente define ΔG de uma reação química? Do mesmo jeito que a gente definiu ΔH. ΔG padrão, os ΔGs padrão, eles são definidos em função também de uma energia livre de Gibbs padrão. Eu não consigo determinar, do mesmo jeito que eu não consigo determinar ΔU padrão, e não consigo desculpa, do mesmo jeito que eu não consigo determinar a energia livre padrão, e não consigo determinar a entalpia padrão, mas eu consigo determinar as variações, eu não consigo também determinar a energia livre padrão sozinho. Mas eu consigo determinar ΔG, e isso eu consigo. Pois bem, se isso é verdade então que eu também posso me utilizar do mesmo sistema de raciocínio de que a variação de entalpia que nós vimos de uma reação química padrão pode ser definida como sendo o ΔH padrão de formação. Um momento. O ΔH padrão de formação dos produtos menos o ΔH padrão ΔH padrão de formação dos reagentes. Isso a gente já viu. Nós já vimos isso lá atrás. Então, nós, do mesmo jeito que nós definimos o ΔH padrão de uma reação química, como sendo ΔH padrão de formação dos produtos menos ΔH de formação dos reagentes, eu posso fazer a mesma coisa para o ΔG. É isso que eu estou fazendo aqui. Ó. ΔG padrão é igual a ΔG padrão de formação dos produtos menos de formação dos reagentes. Então, se você tem aqui, por exemplo, vou só apagar para ficar mais fácil, a gente entender melhor aqui. Ó, apagar aqui a lousa. Veja bem. Você tem um exemplo de uma reação química. Qual que é a variação da energia livre de Gibbs dessa reação? É a variação da energia livre de Gibbs de formação padrão do produto, que é o NH3 gasoso, menos a energia livre de Gibbs padrão de formação do hidrogênio, menos a energia livre de Gibbs padrão de formação de nitrogênio. Veja que nitrogênio e hidrogênio são elementos químicos. Veja, isso aqui é uma equação de formação. Essas espécies são elementos químicos que são encontrados nas suas formas mais estáveis, hidrogênio e nitrogênio. Do mesmo jeito que a entalpia padrão, ou ΔH de formação dessas espécies é zero, o ΔG também é zero.
E você consegue achar o ΔG padrão da reação. Como você também poderia usar o ΔG de formação de outras substâncias químicas para calcular o ΔG de uma reação química. Então, do mesmo jeito que nós vimos aqui, que o ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, eu posso também fazer a mesma coisa para as reações químicas. E se eu conheço o ΔH e o ΔG de uma reação, eu consigo achar o ΔH e o ΔS de uma reação, eu consigo achar o ΔG de uma reação. Isso é importante, porque nós podemos calcular a energia livre de uma reação química determinando o ΔH e a variação de entropia. Então, o que nós vimos? Nós vimos termodinâmica, falando um pouquinho da energia livre, que a energia livre cadê, gente? Aqui. Que a energia interna de um sistema pode ser definida em função da quantidade de calor e de trabalho absorvido ou liberado. Vimos também que entalpia é uma função de estado que define, eu vou já colocar aqui, olha, é uma função de estado que define a quantidade de calor que é liberado ou absorvido por um sistema, por um corpo, por algo que você está estudando, à pressão constante. E aí, isso acaba implicando no fato de que, por ser uma função de estado, o ΔH, nós não calculamos uma função, nós não conseguimos achar o H, nós calculamos o ΔH. O H sozinho a gente não consegue. E a gente só consegue calcular um ΔH de uma reação como essa porque você precisa apenas do estado inicial e final. Mas precisamos definir valores de ΔH padrão para determinar esse ΔH. E a definição é que é o ΔH padrão de referência zero, porque foi uma definição que deram. Podia dar eles ter apresentado uma outra definição. Eles deram zero para os elementos químicos que formam, veja, elementos químicos nas suas formas mais estáveis que formam as substâncias. E a partir dessa consideração, que foi que nós podemos achar a entalpia de uma reação química a partir das entalpias de formação de cada uma das substâncias. Assim como se acha o ΔH padrão, se acha o ΔG padrão. No mesmo raciocínio. Vimos questões da energia de ligação. Se você pode determinar um ΔH de uma reação química calculando as quebras de ligação. E tem tabelas para isso. Lembrando que para quebrar ligação dos reagentes, isso aí é um processo endotérmico, a formação de ligação é um processo exotérmico. Então, reações que são endotérmicas significa que são reações que você absorveu mais energia para quebrar a ligação química do que liberou para formar o produto. E se você tem um processo de uma reação que é exotérmica, você liberou mais energia para formar o produto do que propriamente dito absorveu para quebrar a ligação dos reagentes. Depois eu falei das leis de Hess, que usa essa ideia do ΔH e o fato do ΔH, do ΔU, está associado com a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: nessa vida, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a energia é transformada apenas. Você pode perder a energia, ou seja, transferir do sistema para a vizinhança e da vizinhança para o sistema, mas a energia continua no universo. Se é verdade isso, se eu fechar um ciclo, é possível, ao somar as entalpias desse ciclo, determinar alguma entalpia de alguma reação que seja de interesse. Por isso que é possível achar a entalpia de uma reação química a partir da somatória das entalpias de reações ou de etapas pelas quais você consegue passar para chegar à reação global. Foi isso que a gente passou aqui.
E aqui eu mostrei para vocês esse ciclo da lei de Hess, que tem o mesmo sistema do ciclo de Bohr. Mesma coisa, é um ciclo, para achar a variação de entalpia. Depois a gente viu entropia. Entropia é uma função de estado que mede a espontaneidade de um processo por meio da desordem. Quanto maior a desordem, maior a entropia. Bem, se maior a entropia, para um processo a temperatura constante, essa entropia basta eu pegar a quantidade de calor gerada num processo reversível. No processo reversível, a pressão interna e externa são iguais, mas a pressão externa não é constante. E a temperatura tem que estar constante. Se a temperatura não estiver constante, as equações mudam. E por fim eu falei de energia livre, que é uma forma diferente de se calcular a espontaneidade no processo, por meio da entropia. Na entropia você usa para fazer a espontaneidade do processo, você calcula a entropia da vizinhança e a entropia do sistema. Muito complicado, você precisa dessa variação da entropia total, que é maior do que zero. Porque a entropia sempre tende, a espontaneidade sempre tende ao aumento da desordem. Sempre maior do que zero. Já a variação de entropia que nós vimos aqui é um processo que depende, que mede a espontaneidade do lado negativo do valor, por causa dessa equação. Quanto maior a variação da entropia total, mais positivo. Quanto mais positivo isso, esta conta fica mais negativa. Então a energia ali vai ficar mais negativa. E que é possível você calcular a ΔG de uma reação química usando o ΔG padrão de formação da substância. Então é isso que a gente viu. Acho que nós podemos parar agora. E vamos falar um pouquinho da prova.